Ó, eu quero ir para a reportagem mais lida da nossa página, aquela que fica todo mundo clicando, adoro isso, né? Ela é a mais clicada da Home neste momento e tem a ver, claro, porque tem essas coisas, né? Quando tem aí, Sugar Baby, Banco Master, Vorcaro, doação de apartamento milionário, lavagem de dinheiro. É o pacote completo. Reportagem de Amanda Rossi e Natália Portinari na tela neste momento. Quem está conosco é a Amanda, a quem eu peço mil desculpas, porque ela estava esperando 3 horas aqui, Amanda Rossi conosco. Desculpa, Amanda, você sabe que você é a nossa queridíssima aqui, sempre com seus furos e reportagens exclusivas. Bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Fabiola. Não deu problema nenhum, porque eu fiquei ouvindo aqui as análises do Sakamoto do Josias, já aproveitei para me informar. É ótimo, né? A gente tem aí um time ótimo, todo mundo gosta, fica aqui na escuta e fala, não, mas eu gosto de escutar eles. Tem gente que termina a entrevista, vou contar essa, tem gente que termina a entrevista e continua lá na salinha para acompanhar vocês. É muito bom, Isso né? No caso da Amanda, eu sei que é uma coisa boa. Agora, a minha pergunta é, tem gente que termina a entrevista e continua ouvindo a gente, porque também fala assim, agora eu quero ouvir se eles vão me criticar, né? Porque você faz isso, às vezes o entrevistado sai e você, não tem tempo ruim, não. Eu falo na frente do entrevistado, nas costas. Agora o espaço é da Amanda, porque a matéria dela é bombástica. Eu só vou ler o título e você manda ver, tá? Porque eu quero saber todos os detalhes disso. Vorcaro doou um apartamento de 4 milhões para uma Sugar Baby, que é ré por lavagem de dinheiro. Vamos lá, me conta essa história. O que vocês descobriram, Amanda? Bom dia para quem está acompanhando a gente. A gente mostra hoje que o Daniel Vorcaro, banqueiro do Banco Master, que foi preso na Operação Compliance Zero, a gente sabe, depois ele foi solto uns dias depois, ele fez uma doação de um apartamento de luxo no valor de 4 milhões e 300 mil reais para Carolina Trainotti. Quem é Carolina Trainotti? Quando nós vimos, né, a doação desse apartamento, fomos pesquisar quem era a Carolina Trainotti. A Carolina Trainotti, ela é ré por lavagem de dinheiro em favor do Rowles Magalhães, que é réu também no mesmo processo por tráfico internacional de cocaína. Qual que é a acusação que pesa contra o Rowles? A acusação diz que ele traficava cocaína para a Europa usando os jatos executivos. E no âmbito dessa investigação, que começou com a apreensão de uma carga de cocaína num desses jatos executivos, os investigadores constataram que a Carolina Trainotti recebeu 271 mil de intermediários do Rowles Magalhães. Então, a denúncia que pesa contra ela é de lavagem de dinheiro de dinheiro que teria sido obtido, então, por meio do tráfico internacional de drogas. Então, eram feitos repasses para a conta da Carolina Trainotti. Geralmente, esses repasses eles eram feitos por um esquema chamado dólar cabo. Então, o réu por tráfico internacional de drogas fazia uma remessa em moeda estrangeira para um doleiro aqui no Brasil. Segundo a investigação, essa moeda estrangeira ela era obtida justamente com a venda, com o tráfico, né, da cocaína na Europa, e depois esse doleiro fazia repasses em real para a conta da Carolina. Os investigadores acharam um valor de 271 mil reais transferidos para ela. Então, a denúncia de lavagem de dinheiro. O que a Carolina Trainotti diz na defesa dela? Ela diz que ela era Sugar Baby do Rowles Magalhães. Então, Sugar Baby, né, para quem não sabe, são mulheres jovens que se relacionam com homens mais velhos que custeiam as suas despesas financeiras. Então, quem está defendendo a Carolina Trainotti nesse processo por lavagem de dinheiro é um advogado que também atua em algumas ações em favor do Daniel Vorcaro. Agora a gente chega nele. E no final do ano passado, então, a Carolina recebeu esse apartamento como doação. Ela mora nesse apartamento, é um apartamento de alto luxo. Ele fica localizado ali na região da Faria Lima, que é o centro financeiro do país. Ele está a uma caminhada de curta distância do shopping JK Iguatemi, um dos shoppings mais chiques, né, de São Paulo. Também está uma caminhada de curta distância do próprio Banco Master. Então, é um imóvel de luxo muito bem localizado naquela região, fica num dos prédios mais altos de São Paulo. Ele está no penúltimo andar, tem uma vista maravilhosa. E nessa doação, a gente vê então que a Carolina recebeu esse imóvel, realmente foi uma doação, né? O nome do Vorcaro não aparece, mas como que a gente sabe que ele está ligado ao negócio? Porque quem
quem era dono desse apartamento era uma empresa do Vorcaro, uma empresa da qual ele é sócio. E depois esse apartamento foi transmitido para uma outra empresa, e essa empresa é uma sociedade anônima fechada, né, que os donos são mantidos sob sigilo, mas a gente sabe que essa empresa ela tem vínculo com o Daniel Vorcaro, porque ela é dona da mansão de 36 milhões de reais, onde ele vive em Brasília, e também do apartamento de 50 milhões de reais, ali na região da Faria Lima também, onde ele vivia, e um cunhado dele foi o diretor dessa empresa durante 4 anos. Então, essa empresa, a gente já tinha falado dela aqui, inclusive, Fabiola, porque a gente tinha feito uma reportagem anterior em que a gente tinha descoberto que um dos fundos de investimento investigados pela Operação Carbono Oculto, lembrando, né, porque é muita operação acontecendo na região ali da Faria Lima nos últimos meses. A Operação Carbono Oculto é aquela operação que investigou, né, o uso de fundos de investimento na Faria Lima para lavar dinheiro do PCC. Então, a gente descobriu que o maior fundo de investimentos investigado pela Carbono Oculto, ele tinha aportes bilionários em negócios ligados ao Daniel Vorcaro, e entre eles está essa empresa que é, então, a que fez a doação desse apartamento para Carolina Trainotti e também é dona das casas do Daniel Vorcaro. A defesa da Carolina procurou a Carolina Trainotti, procuramos o Daniel Vorcaro, eles não quiseram comentar a reportagem. Completa da Amanda e da Natália estão à sua disposição. Elas eram manchete até o Wagner Moura ser indicado ao Globo de Ouro e o Agente Secreto, senão ela ia ficar o dia inteiro, mas está lá entre as mais clicadas. Parabéns pelo trabalho, dupla arrasou aí nessa descoberta. É uma reportagem muito importante porque ela traz os bastidores de algo problemático, preocupante, e tem aí esses toquinhos, né, que o povo gosta também de saber. Um beijo, Amanda, bom trabalho para você. Tchau, tchau. Ó, para quem está nos acompanhando na TV, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente segue pelo YouTube com análise do Josias e do Sakamoto, algo que a gente gosta de fazer. A gente trouxe aqui a investigação, o trabalho jornalístico da Amanda e da Natália, essa descoberta, o que tudo isso significa no entendimento maior desse quebra-cabeça chamado Banco Master. É contigo, Sakamoto. Primeiro que... Bem, já tinha parabenizado a Amanda na Paralela, assim, pela matéria, para ela e para a Natália, né? É excepcional, importantíssima. E a pessoa pergunta, por quê? Não é só fofoca? Quem está falando, pô, o cara pode ter a sugar baby dele. Mas não, isso aí ele pode ter. Todo mundo é adulto, todo mundo faz o que quiser, né? E ninguém vai ter que ser fiscal do relacionamento alheio. A questão não é essa. A questão é que é o seguinte, isso aqui coloca a tal de Carolina Trainotti, né, que é a sugar baby do Daniel Vorcaro, como um nó conectando duas pessoas envolvidas em crimes, né? E envolvidas em processos de lavagem de dinheiro. Então, a pergunta que se coloca, essa pessoa, né, essa mulher, ela é simplesmente sugar baby de um e depois sugar baby de outro, né? Ou ela também está envolvida em um nó de lavagem de dinheiro? Ela é sugar baby ou ela é lavanderia? Né? Esta é a pergunta que se coloca. E essa conexão entre os dois, através dela, precisa ser investigado. Porque é o seguinte, vamos lembrar, segundo o Ministério Público Federal, a Carolina, segundo a matéria da Amanda e da Natália, foi destinatária de recursos de origem criminosa que o Rowles Magalhães, réu por tráfico internacional de pó de cocaína, né, recebeu R$271 mil entre 2020 e 2021. Né? E a avaliação, né, é que esse dinheiro todo ele não tenha sido uma doação, como coloca ela, mas tenha sido lavagem de dinheiro. E do outro lado, você tem o dono do Banco Master, o Vorcaro, dando um apartamento de 4,3 milhões para a mesma pessoa, que no outro caso está conectada por conta dessa outra pessoa. Então, o que a polícia precisa fazer? O que o Ministério Público Federal precisa fazer? Ela é uma pessoa que teve apenas... É uma pessoa que é culpada de ter relacionamentos com pessoas complicadas e criminosas, envolvidas em lavagem de dinheiro, envolvidas em desvio de dinheiro, envolvidas em crime organizado, ou ela ajudou, né, e ela funcionou como uma lavanderia para os dois? Né? É isso que precisa ser colocado. E outra, os dois, esse nó que precisa ser investigado, um conhece o outro,
né? Um tem conexão com o outro, é isso que a polícia precisa investigar. Lembrando a todos e todas, Fabiola, que o Daniel Vorcaro do Banco Master é um pé, né, é uma pedra no sapato de muito político da direita, do centro, da esquerda, em Brasília. Né? E tem muita gente que torce para que ele viva livre com suas sugar babies, tipo, longe, na verdade, deles, exatamente porque ele é um arquivo ambulante. Estamos voltando para quem estava conosco na TV, estamos contando essa história do Vorcaro, que doou um apartamento de 4 milhões de reais para uma influenciadora. Já de volta, eu queria muito ouvir o Josias a respeito disso. O que essa informação, dessa doação desse apartamento para essa mulher, Josias, levanta de suspeitas e que pode, inclusive, aí ser mais um caminho de investigação relacionado ao Banco Master? Fabiola, o Daniel Vorcaro ele se consolidou como um banqueiro ostentação, né? E ao espetacularizar o desfrute da sua fortuna, o dono do Master demonstrou que o dinheiro realmente não é tudo. Tem também os jatinhos particulares, os relógios caríssimos, o mega apartamento em que ele mora, na Faria Lima, a propriedade paradisíaca em Trancoso, a mansão do Lobby em Brasília, um refúgio suntuoso em Miami. E como ensinou o Nelson Rodrigues, o dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. Por isso, o enredo da ruína ética do Vorcaro tem também um apartamento milionário doado para amante. E essa influencer, Carolina Trainott, ela influenciou o Vorcaro a ponto de ser presenteada por ele com um apartamento de 4,3 milhões de reais. Antes de se relacionar com o banqueiro ostentação, a Carolina foi Sugar Baby, eu adoro essa expressão. Antes era amante, agora é Sugar Baby. A Sugar Baby, ela foi Sugar Baby de um réu por tráfico internacional de cocaína. Nesse ponto, ô Josias, nesse ponto tem até um lance aí, né? Quer dizer, as mais velhas, amante virou sinônimo de velha, é isso? Quer dizer, se a mulher... Exato. As novinhas viram Sugar Baby, né? É uma coisa... É que o Sugar Baby tem aquela coisa de pagamento, né, Josias? A pessoa, tipo, acaba dando presente, né? A amante, tem muita gente que não dava, não. A amante tradicional também tinha essa fama, né, de ser sustentada pelo amante e tal. Agora, enfim... Agora ninguém olha o traidor, né? Ninguém olha o traidor, é só mulher aí o pessoal. Mas tem Sugar Daddy também. Foi Sugar Baby de um réu por tráfico internacional de cocaína. Agora, não fosse a origem fraudulenta da fortuna do Daniel Vorcaro, ninguém teria nada a ver com isso, com essas escolhas amorosas do banqueiro ostentação. O problema é que o dinheiro que pagou os confortos de Carolinas, do próprio Vorcaro e de outros personagens, esse dinheiro veio de transações que fizeram a infelicidade de muita gente. Estão, por exemplo, ameaçados os futuros de associados de 18 fundos de previdência de estados, municípios, que jogaram as economias de servidores na fogueira dos papéis micados do Banco Master. Então, no mundo ideal, Fabiola, o saneamento desses fundos, a recuperação desses valores, e esse dinheiro não está protegido por aquele fundo de recuperação de ativos, gente que investiu até 250 mil nos CDBs micados do Master, vai ter de volta o dinheiro, porque o Fundo Garantidor de Crédito assegura essa devolução. Mas esses fundos de previdência não estão protegidos, jogaram milhões, bilhões de reais em papéis micados do Master e não estão protegidos por esse FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Significa dizer que quem jogou as suas economias para garantir a aposentadoria no futuro, nesses fundos de previdência, do Rio de Janeiro, do Amapá, de prefeituras no interior do Rio de Janeiro, de São Paulo, no Nordeste, toda essa gente está com o futuro comprometido. Então, no mundo ideal, Fabiola, o saneamento desses fundos de previdência, a recuperação dos ativos, envolveria o confisco da fortuna do Vorcaro, dos seus imóveis todos, e também dos imóveis dos seus amores. Mas, no Brasil, corre-se o risco de tudo dar em nada. Agora mesmo está lá o processo travado por uma decisão do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Então, numa situação ideal, a abertura dessa linha de investigação,
que envolve, imagine, um apartamento, estamos falando de um apartamento de 4 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, né? E isso deveria compor esse bolo patrimonial que, num mundo ideal, como disse, deveria ser confiscado para cobrir os prejuízos que o Vorcaro produziu. Agora, no Brasil, por vezes, tudo dá em nada, Fabiola.